Só que Deus está mostrando para mim e para você que esse é o tempo, que Ele quer que você alargue as suas tendas, que você firme bem as suas estacas. Ele vai derramar uma glória tão grande. Só que para isso você precisa pensar como Ele pensa. E os pensamentos de Deus estão aqui, nas Escrituras. Coloque as mãos no coração, ó Deus santo e poderoso. Meu Senhor, em oração na Tua presença, nós Te agradecemos. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por este, meu Pai, ambiente de fé, preparado, meu Deus, para Te adorar, para Te engrandecer, para receber direções e instruções, meu Deus, de como devemos viver a nossa vida. E eu peço, Deus, que o Senhor cubra cada um de nós que estamos aqui com a Tua unção, com a Tua glória, com a Tua presença, e que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a atingir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a chegar, meu Deus, nos lugares que o Senhor quer que cheguemos, a atingir os resultados que o Senhor quer que venhamos a atingir, porque nós sabemos, meu Deus, que os nossos sonhos, que os nossos projetos, meu Deus, eles não cabem no nosso orçamento. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não for por nós, meu Deus, assim como muitas pessoas que morreram sonhando com coisas, desejando e nunca viveram, nós não queremos assim, porque o Senhor colocou em nós, e o Senhor colocou com um propósito, para que venhamos viver, desfrutar e que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida. E eu peço, nos ajuda, meu Deus, como homem, como mulher, como servo, como filho, como sacerdote, como líder, como provedor, meu Deus, como aquele, Senhor, que se colocou à disposição do Senhor. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, desse trabalho, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui completamente cheios, transbordando da Tua glória e da Tua presença. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus em nome de Jesus. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui em Isaías 54. Eu vou ler do 1 ao 6 inteiro. E eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Ontem nós tivemos uma terça-feira, melhor dizendo, hoje é quinta, né? Nós tivemos uma reunião com a bispa e nessa reunião nós recebemos uma unção e quem passou hoje pelos cultos, assistiu os cultos, pôde ver o derramamento dessa glória, dessa unção que está sobre a igreja, sobre cada um de nós. E eu creio plenamente que esse é um novo tempo para todos nós. É um novo tempo. E eu quero que você repita assim comigo: é um tempo de um crescimento abundante. É um tempo de um crescimento abundante. E eu tenho a plena certeza e convicção, isso queima dentro do meu coração. Ainda ontem, quando eu estava com a bispa, terça-feira, melhor dizendo, ontem, já virada na madrugada, mas quando eu falar ontem, você vai saber que é terça, que foi terça essa reunião. E ainda eu mandei, na hora o Senhor colocou no meu coração para fazer um jejum, eu entreguei o jejum agora há pouco, inclusive, o jejum com os obreiros, orando por cada um deles, e eu senti de Deus de fazer isso na hora da reunião, e eu senti que eu tinha que fazer aquilo, e
E eu vi o quanto Deus honrou, o quanto Deus tem honrado cada um deles. O quanto Deus tem honrado. E isso é algo que a gente percebe pela direção, pelo espírito do que a gente está vivendo no momento. Você consegue entender? O espírito do que a gente vive no momento. E eu digo isso para todos de uma forma muito, muito clara. Não perca esses moveres. Não perca esses moveres. Não deixe de passar por esse portal, por tudo que Deus vem trazendo, que Deus vem conduzindo à igreja. Porque o que Deus quer fazer é muito grande. Somos nós que ainda estamos aquém daquilo que Deus quer de nós. Somos nós. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Quem muda somos nós. É ou não é? A gente muda o tempo todo. E você pode até mudar o corpo, engordar ou emagrecer, ou pintar o cabelo, ou fazer uma plástica, ou qualquer coisa estética. Está tudo bem essa mudança. Está tudo bem essa mudança. Só que a mudança de espírito, ela nunca pode ser aquela mudança que leve você a retroceder. A mudança de espírito, ela tem que acompanhar com a mudança do espírito da igreja. No final do ano passado, a bispa disse isso na virada. Aqueles que estiverem alinhados com Deus, alinhados com o ministério, vão enriquecer. Ela não falou prosperar. E esse enriquecer era literal, financeiramente. Financeiramente. É o que Deus quer fazer. E Deus quer tirar das mãos do ímpio e colocar nas mãos daquele que teme a Ele. Daquele que é leal a Ele, daquele que tem buscado a Ele em espírito, em verdade. E é uma entrega. Você vê que muitas vezes nós nunca entregamos tudo em algumas coisas. Tem gente que não entrega tudo. Tem gente que ela não vai tudo, ela não dá tudo. Ela vai pela metade. Você vê, eu não sei se você já viu aquela corrida, que é a corrida de revezamento. Já viu? Que é a corrida de passar o bastão. Que vem alguém ali, aqueles 4 caras treinaram juntos, estão na mesma frequência. Eu ainda estava lendo sobre isso, porque eu fiquei curioso sobre isso. Eles dormem no mesmo quarto, comem junto, estão ali junto para viver, respirar o mesmo ambiente, estar ali conectados, entrosados. O olhar de um com o outro já sabe a distância que um quer. E você vê que alguns, quando estão naquela corrida, o passo, o outro não consegue pegar, está lá, o outro tentando pegar. E você vê que aqueles que estão entrosados, nem olhando para trás eles estão. Ele vem, chega o bastão e ele dá tudo que ele tem. Ele não sei quantos metros é a responsabilidade dele. Ele dá tudo, o outro pega. E dá tudo, o outro pega, dá tudo. E finaliza o campeão. Só que o ponto mais importante dessa corrida, que ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira passagem de bastão, ele cai. Ele cai. Nem sempre é na primeira, é na segunda. E por que que cai? Porque não estão na mesma página. Não estão alinhados. Vocês estão conseguindo entender? Não estão na mesma frequência. Não estão na mesma frequência. Você vê times de futebol que às vezes estão com menos jogadores, jogadores menos preparados, e muitas vezes viram o jogo, você fala assim, o que aconteceu? Alinhamento. Alinhamento. E a gente só consegue obter isso quando nós, repete assim comigo, pensamos como Deus pensa.
Como eu consigo pensar como Deus pensa? Repete assim comigo: a Bíblia é os pensamentos de quem? A Bíblia. A Bíblia são os pensamentos de Deus. Eu tenho que viver isso aqui intensamente. É muito interessante quando nós olhamos para Josué e vemos a recomendação de Moisés para ele, para que ele não se apartasse da tenda e para que ele meditasse no livro da lei dia e noite, para que ele tivesse cuidado de fazer tudo conforme estava escrito. Tudo! Dia e noite. Naquela época, tinha tecnologia? Tinha distrações como tem hoje? Tinha tantas outras coisas como tem hoje? E por que naquela época ele tinha que ter esse nível de atenção? E agora? Quem aqui, eu falava isso com alguém, eu estava atendendo alguém agora, eu falava isso agora, exatamente agora. Quem aqui já aconteceu de você dobrar os joelhos para orar e você começar a pensar em um monte de coisa? Aí, já? Você estava dando tudo para Deus ali? Estou pensando na conta, a louça que eu tenho que lavar, esqueci a roupa no varal, está chuviscando, cachorro latiu, bateram na porta, o menino está pedindo leite, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o marido está perguntando: ô amor, onde está a cueca? Está lá! Lá no guarda-roupa, na terceira gaveta, dobrada, junto com as meias. Você estava orando. Aí você já excedeu o tom, você falou: opa, a oração tem que mudar, agora eu tenho que fazer uma oração de libertação em mim. Você não está ali alinhado. Você está entendendo ou não? Alinhado. Na mesma frequência. Naquela mesma sintonia. Aqueles mesmos batimentos. Aquela mesma entrega, aquela mesma conexão. Nós fomos esses dias fazer o trabalho da doação de sangue. E você vê que uma bolsa de sangue pode ajudar até 4 vidas. Até 4 vidas. Mas alguns tipos de sangue, ele é compatível apenas com o mesmo sangue. Outros é compatível com... O que mais é compatível, eu não me recordo qual, mas eu sei que ele é compatível com 6. Ele pode distribuir para até... O negativo. É o O negativo. Que ele pode até para 6 pessoas. Eu sei que o O positivo não, porque o meu é o O positivo. E o meu é só... acho que é o O negativo. Que ele vai até para 6 pessoas. Olha que coisa. Só que tem um que é só para um. Tem um que é só para um. Tem outros que ele vai para outros. E olha que é interessante isso. Você imagina? Você fala assim: poxa, mas eu quero ajudar. Não dá. Não dá. Quantas vezes, por exemplo, o meu finado sogro, na época que ele, antes de falecer, precisou de várias bolsas de sangue, e eu lembro, na época, a minha sogra, minha esposa, que na época era minha namorada, não, precisa de ir lá doar sangue, porque está precisando de bolsa de sangue, e isso, precisa de alguém doar. Não, eu vou doar, não sei do que, não. Precisa ser compatível. Tinha várias pessoas que queriam doar, mas não eram compatíveis. Tem gente que está nessa condição. Ele quer muito, mas ele não tem feito o que é preciso, então a conta não fecha diante de Deus. Ele quer muito. Ele quer muito. Só que eu tenho que pensar como Deus pensa. Porque a gente pensa, hoje tem muita coisa. Hoje se você joga numa inteligência artificial, tem uma inteligência artificial que você já deve estar vendo por aí, que é a do Google, Gemini. Você coloca um negócio lá, ele grava um vídeo, sai lá tudo certinho, bonitinho, uma pessoa narrando, pronto, tá bonito, tá lindo, tá perfeito. E tem coisa que você fala assim: não, isso é real. Não, não é real.
Está lá, hoje está tudo muito fácil. A pessoa não pensa mais. É ou não é? A pessoa não precisa fazer mais nada. Acabou. Acabou a era do esforço, do sacrifício, não tem mais nada. Não entrega. A comodidade, eu não vou hoje que eu vou assistir pela transmissão. Moro na rua de cima da igreja. Não vou. Eu vou assistir na transmissão. Mora ali, do lado. Ali do lado. Você vê que tem faltado entregar tudo. Ela não entrega tudo. Sabe quando uma pessoa entrega tudo? O mal é esse. Repete-se comigo, quando ela sabe que ela vai perder. Aí ela entrega tudo. Mas aí, ela até entrega tudo, mas ela perde muita coisa também com aquela entrega de tudo. Você não pode viver, a bispa fala isso, às vezes as pessoas mentem para nós. Recentemente, uns 6 meses, final do ano eu atendi uma pessoa, problema no casamento, várias situações, muitos anos, casado há quase 32 anos. Bispo, eu não sei porque que minha vida não anda, e eu estou ali, Ainda na época eu falei com o bispo Fernando, falei, bispo, está assim, e vamos orar, vamos intensificar, ajuda, cerca, vamos daqui, vamos dali, orienta, acompanha. Nada. Eu estava assim, quase, Senhor, o Senhor é injusto. Que injustiça, o Senhor não quer abençoar o fulano, o ciclano? Por que, Deus? Belo um dia ele vem chorando e fala, bispo, eu vou confessar. Eu estou na pornografia há 25 anos, eu nunca parei. Eu me masturbo todos os dias. De manhã, no trabalho, na hora do almoço e à noite em casa. 3 vezes por dia eu não consigo parar. Eu tinha emagrecido quase uns 2 quilos fazendo jejum. Foi bom para mim que eu fiquei no shape. Mas, digamos que, em vão. Você está conseguindo entender? Eu não perdi nada, aquilo veio para mim, porque a bênção, eu oro pela pessoa, se ela não recebe, a bênção volta para mim, eu sei que volta. Só que, gente, eu passei dias, horas, meses, conversando, falando, aí esperou o filho ir para o hospital, e o médico dizer assim, olha, isso aqui não vai mudar, vai ser crônico. Não, eu preciso confessar. Oh, glória a Deus! A bispa falou semana passada, domingo, tem gente que precisa de uma penina para estimular ela, sabe? Precisa de uma penina para levar ela a despertar, para levar ela a tomar decisões e fazer o que ela precisa fazer. Espera um pouquinho, não basta só a promessa de Deus em nós. Eu preciso ter uma correção para aquilo. Você está conseguindo entender? Não basta a promessa que Deus quer abençoar, que Ele quer fazer, que Ele vai honrar, que Ele vai prosperar, que Ele vai elevar, que Ele vai mudar. Não, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa para me estimular, eu preciso de alguma coisa para me pressionar, alguma coisa para fazer com que eu ali esteja sendo pressionado, ou esteja doendo, e eu dizer assim, opa, não estou aguentando mais, eu vou seguir. Por que viver assim? Porque não pensa como Deus pensa. Não pensa como Deus pensa. E eu temo, porque tem gente que nem lê a Bíblia está lendo. Isso dói. Nem lê a Bíblia está lendo. Não lê. Você fala assim, não lê. Você vê que tem coisas que você fala assim, o porquê? O porquê isso está acontecendo? O porquê isso está acontecendo? Por que eu ainda estou vivendo assim? Você não faz essa pergunta? Por que algumas coisas... Será que Deus é tão mau assim?
Por que a minha vida financeira ainda está assim? Por que o meu casamento ainda está assim? Por que essa questão na minha saúde está assim? Por que isso aqui ainda está assim? O porquê? Será que não tem uma resposta? Por que eu estou há tantos anos nessa mesma condição? Será que Deus quer que eu viva assim? Deus quer que você viva assim? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Isaías 54. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme bem suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Olha que glorioso isso. Repete isso comigo, eu não me lembrarei mais de dores, sofrimento, problemas. Diga, por tamanha glória de Deus na minha vida. A Bíblia diz lá em Isaías 55, 5, 8. Coloca para mim Isaías 55, 8. Quer ver o que diz aqui, ó? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por que isso? Por que Deus fala dessa forma? Porque se nós pensarmos como Deus pensa, você viveria oprimido, triste, chateado, desacreditado? Você viveria com esperança, crendo, confiando, dependendo, acreditando que independente do tamanho da pressão, dos ataques, das circunstâncias ou de toda afronta que talvez você esteja vivendo ou esteja passando, você sabe que Deus vai te livrar. Você sabe que Deus vai te livrar, que Deus não vai te desamparar. E olha o que acontece. Você vê que muitos têm trauma de infância. Eu fui abandonado. Eu disse isso ainda, eu tive muita dificuldade para crer em Deus, para confiar em Deus, porque assim, eu tive tantos abandonos, fui deixado, fui esquecido muitas vezes, então eu não acreditava. Então eu tive muita dificuldade para crer, muita dificuldade para acreditar. Porque assim, olha, havia uma hora minha mãe falava assim, olha, nós vamos para o parque. Uma coisa tão pequena, tão boba. Aí do nada ela falava assim, nós não vamos mais. Aí ela fazia uma outra promessa, não, nós não vamos fazer mais isso. Aí o teu pai, isso, aquilo, não vai mais. Fulano te prometeu algo, tal, não vai mais. Então assim, quando as pessoas falavam para mim alguma coisa, eu falava assim, eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei isso aí uma vez num vídeo que eu gravei. Teve uma vez que na época de Natal, você vê que coisa, o meu sonho era ter uma bicicleta Caloi. Sabe a Caloi? Você já viu uma Caloi?
Hoje tem outras modernas, mas o meu sonho na época era uma Caloi. Aí você vai falar assim, bispo, o senhor falou a tua idade. Falei mesmo. Mas o meu sonho era ter uma Caloi. E na época, no final de ano, era dia 24 de dezembro, 10h15 da noite, eu estava no portão, sentado, onde tinha um banquinho, o interior tem muito isso, né? Embaixo de um pé de coquinho, né? E veio de longe, eu não vi quem que era, não avistava, mas quando eu cheguei perto, era um rapaz vestido de roupa de Papai Noel, empurrando uma bicicleta, e o meu sonho era uma bicicleta. E aí ele parou, ele falou assim, e aí garotinho, desse jeito, o que você quer? Aí eu, qualquer coisa. Ele abriu o saquinho, me deu algumas balas, um saquinho de pipoca. Ok. Aí veio aqueles menininhos embaixo correndo. E aí garotinho, o que você quer? Tio, eu quero essa bicicleta. Ele falou, é sua. Eu entrei em pânico, chorei horas. E eu falava assim para mim, você é um burro, você é um asno. Por que você não pediu a bicicleta? Porque eu não acreditava que ela poderia ser minha. Você está conseguindo entender? Eu não acreditava que ela poderia ser minha. Quando a Bíblia fala sobre os pensamentos de Deus, você vê que existe uma resistência em alguns, porque não creem. Porque se você acreditar de forma absoluta, aquilo te traz uma força, uma convicção, que não há nada que tira de você que aquilo vai acontecer. Não há nada que tira. Aquela certeza, aquela garantia, aquela confiança. Você está alinhado com Deus, você sabe, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, Ele não vai falhar, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, Deus não vai falhar, Ele não vai falhar, Ele não vai me abandonar. Não, você vai cair, Ele não vai falhar, Ele não vai falhar, Ele não vai falhar, Ele vai colocar o chão. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Pedro só afundou porque ele duvidou, não porque o milagre não aconteceu quando ele andou sobre as águas. Foi porque ele duvidou. Foi porque ele não acreditou. Foi porque ele perdeu o foco. Foi porque ele perdeu aquele alinhamento. E esse alinhamento, ele é cirúrgico. Ele é minucioso. Um tris de distração, você perde o alinhamento. E quando você perde o alinhamento, quem dirige aqui? Você já dirigiu algum carro desalinhado? Você viu a quantidade de força que você precisa colocar para deixar ele no lugar? Quando você está desalinhado, para você tentar acertar algo, para andar meia boca ainda, você faz muita força. Correndo o risco de estourar um pneu ainda. Correndo o risco ainda de causar outro dano no carro e aquilo te causar um acidente. Você coloca muito mais força. Mas quando um carro está alinhado, alinhadinho, se a via está reta, você tira a mão, ele vai. É ou não é? Você fala, que tranquilidade. Vai embora. Você vê que quando um carro está desalinhado, desbalanceado, come os 4 pneus. Não é? Acabou com os pneus. O gasto. A despesa, a pessoa coloca mais força e o resultado não vem. O resultado não vem. Isso falta, essa entrega, essa busca, esse comprometimento, esse derramar diante de Deus. Dá tudo. Se entregar por inteiro. Você já viu, quem gosta de futebol? Homem aqui. Tem mulher que gosta, mas o normal é homem. Gosta de futebol? Cadê? Cadê a mulher que está do lado junto? Cadê a mulher? Gosta? Ah lá. Como que é quando está assistindo futebol? Você fala assim, seu Sidney, que o Sidney está aqui. O negócio é o seguinte, Sidney, o leite está lá no fogão. 2 minutos, desliga. Ele vai falar assim, tá.
Desligou o leite virou doce. O fogão derreteu. E a mulher vai chegar e falar: seu Sidney, você não desligou? Eu falei para você desligar. Você não falou nada. Falei 2 vezes, o leite está no fogão, 2 minutos. O foco dele está tão grande lá no futebol, naquilo que é a zona de interesse dele, que qualquer outra coisa é secundária. É ou não é assim? Cada um tem a sua zona de interesse. Cada um tem sua zona de interesse. Eu já vi pessoas, eu trabalhei numa selaria, e eu vi pessoas que trabalhavam lá, vender moto, vender tudo, e ir para Barretos, dormir na boleia de caminhão, e ficar os 3, 4 dias de festa, bebendo. E eu falei assim, eu não consigo conceber, o cara toma banho em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, faz necessidade em qualquer lugar, tudo em qualquer lugar, tudo para curtir a festa do peão, e passava, vendia moto, vendia carro, vendia tudo, viajava, ficava lá, gastava tudo, parava a vida por aquilo. Quando você fala para fazer algo em Deus e lançar tudo, tem gente que não faz o mínimo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas não faz o mínimo. Mas ele quer o mínimo de Deus? Ele quer o que de Deus? Tudo de Deus, ele quer o máximo de Deus. Ele quer que Deus derrame tudo sobre ele. Só que Deus está mostrando para mim e para você que esse é o tempo, que Ele quer que você alargue as suas tendas, que você firme bem as suas estacas. Ele vai derramar uma glória tão grande, só que para isso você precisa pensar como Ele pensa. E os pensamentos de Deus estão aqui, ó, nas Escrituras. Nas Escrituras. Aqui, ó, na palavra. Está tudo aqui. Deus tem trazido, tem mostrado todos os dias para nós como nós devemos viver, de que maneira nós devemos agir, como nós devemos nos portar. E muitos ainda se fazem de: tá bom. Teve alguém que eu conversei no final do ano passado, não sei se eu acho que ela está assistindo agora, que ela falou que ela ia assistir. Bispo, está difícil, eu tenho consciência, eu tenho muito orgulho, tal. Está disposta a mudar? Estou, mas é difícil, tal. Eu falei, então tá bom, fica mais 5 anos com essa enfermidade. Mas eu falei ainda para ela assim, não, muito tranquilidade. Eu falei assim, normalmente essa enfermidade te mata em 6 meses. Normalmente te mata em 6 meses. Mas fica, quem sabe, você tem remédio hoje, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem tantos procedimentos. Fica aí com essa mágoa no teu coração, odeia, fica com essa mágoa, guarda isso. Não, eu não quero mais um dia. Então vem cá, perdoa essa pessoa, vamos resolver isso agora. Não, mas não, assim também não, né? No seco, assim, sem nada. Eu falei, porque o que você queria? Um vinho? Um vinho? Você quer o quê? Uma tábua de queijos? O que você quer? Um doce? O que você quer? Não, é porque assim, é muito complicado. Eu falei, então tá bom, eu não vou perder mais meu tempo. Eu não vou perder mais meu tempo. Deus abençoe a sua vida, siga o seu caminho. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não vou insistir mais com você. Eu não vou. Eu saí daqui, era um domingo, e essa pessoa saiu daqui, deu 1 hora depois, ela está me ligando. Me ligou umas 32 vezes, para não falar menos. Bispo, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso. Eu falei, eu preciso resolver isso. Eu falei assim, você quer resolver isso agora? Quer? Eu falei, então tá bom. Aguenta na linha aí. Liguei para a pessoa que eu sabia quem era. Bispo, pelo amor de Deus, o senhor não me fez uma coisa dessa? Falei, você não quer resolver? Eu vou te ajudar. O que você ia falar para a pessoa mesmo? O que você ia falar? Ela falou uns 5 minutos, confessou, pediu perdão, se arrependeu.
Isso foi no domingo. Na segunda-feira, ela fechou um contrato de R$32 mil que estava parado há 6 meses. As coisas começaram a desenrolar, serviço começou a chegar, ela falou assim, eu não sei de onde veio. Eu falei, você não sabe de onde veio? Bênçãos, sabe as bênçãos retidas? Sabe? Estava tudo retido ali. Tudo. Veio uma atrás da outra. Veio uma atrás da outra. Contratos e contratos e contratos parados. Alguém ligando para ela e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei quando você vai me atender, mas eu vou te pagar 30% adiantado só para garantir que você vai me atender. Olha que isso. Vou te pagar. Um cliente de 17 mil disse, olha, é o seguinte, eu não sei quando você vai me atender, mas eu sei da tua fama, sei de tudo, depois você me manda o contrato, eu estou te mandando 30% em Pix do valor do contrato, coloca no contrato, depois a gente assina, só para assegurar que você vai me atender. O exame. O médico disse, você já ouviu o médico falar que está errado? Eu me equivoquei, eu suspeitava que era algo, mas não é, e isso, aquilo outro. E ela falou assim, está vendo? Não era. Aí, a mãe e o pai levou em outro lugar, e disse, sim, isso aqui era um câncer. Isso aqui é câncer. Olha aqui o resultado, olha aqui, não sei do que, os exames, ou as plaquetas, não sei do que, isso aqui é câncer. Maligno. Curada. E sabe o que era? Mágoa. Sabe, a bendita mágoa. Estava magoado, chateado, fechou o coração. Entenda uma coisa, quando você fecha o coração com alguém, você está fechando o coração com Deus. Você está entendendo isso? Você consegue entender? Porque você fica isolado no seu mundo. Ela se fechou com Deus. Ela não se fechou com ela mesma, ela se fechou com Deus, porque é a presença de Deus em nós que nos leva a viver aquilo que Ele tem para nós, é a presença dEle, é os pensamentos dEle, não só os meus pensamentos. Eu li aqui, os pensamentos do Senhor são mais altos. Quem aqui? Eu acho que não, né? Mas tudo bem, quem sabe tem alguém aqui que teve que perdoar alguém por alguma coisa? Todos vocês? Nossa, você teve que perdoar alguém? Você quis perdoar? Eu sei que você pensou em comprar uma caixa de chocolate, um Ferrero Rocher ou Lindt, e falou, eu vou presentear essa pessoa, vou colocar um veneno aqui, alguma coisa junto, mas, né? Você pensou, não pensou? Eu vou deixar ela pegar o meu carro, vou soltar os parafusos dos 3 pneus. Pode ir com o meu carro. Tem seguro. Vai em paz. E tem seguro para terceiros também. Pode ir em paz. Você demorou. Por que é difícil na hora? Na hora. Você é rápido para isso? Bispo, eu estou na luta. Perdoar. A pessoa te ofendeu, te machucou, te feriu na hora, ali naquele momento. A Bíblia diz que o Senhor não se lembra mais. Por que eu tenho que lembrar? Por que eu tenho que guardar? Quantas vezes você está ali, o que você tem? Não, estou chateado com tal pessoa. Faz quantos dias? Faz um mês. Se é um mês, está bom, né? Tem gente que faz anos, né? Estou chateado com tal pessoa, faz anos.
O que ela fez? Ela comeu meu chocolate que estava na geladeira. Meu chocolate que estava na geladeira. Estou chateado, porque, sei lá, não, aquele dia você falou isso para mim. Por quê? Não, porque eu peguei sua bota emprestada e não te falei. E aí você me ofendeu, eu fiquei chateado com você. Mas você estava certo de ter pegado sem falar? Não, mas fiquei ofendido. Guardou para o resto da vida. Ficou com um biquinho, sabe? O biquinho de bebê. Ó, bicudo. A vida passa, o ano passa. E eu costumo dizer que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando para você mudar algumas coisas. Mais difícil vai ficar. Pega uma pessoa que pratica atividade física desde pequena, desde jovem, e pega uma pessoa que nunca praticou atividade física e coloca as duas para correr. Por mais que a outra treine, esteja ali, ela vai ter uma dificuldade maior, articulação, condicionamento, preparo, resistência, que é a coisa mais difícil. Ela pode até dar um tiro de flecha aqui, a outra vem, resistência, não é? Não é a São Silvestre, sai aquele monte de gente, aquele monte de abestado correndo na frente, desesperado, tô na frente, aí vem aqueles olhando, no trotinho, não é assim, controlando a respiração, passou, eu falei, desmaiou? Desmaiou e caiu. O pessoal vai te ajudar aí, os enfermeiros vão te ajudar aí, viu? Vou continuar. Acaba a corrida. Treino, preparo, diariamente. Por isso que nós sempre falamos, o programa todos os dias, lê a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, perdoe todos os dias, ame todos os dias, honre todos os dias, seja servo todos os dias, invista todos os dias. Você nunca sabe a hora que você vai resgatar isso. Você não sabe a hora que você vai precisar disso. Faça o que você tem que fazer. Invista no que você tem que investir. Se relacione com Deus, dê tudo. Fica numa reserva, numa coisa absurda. Fica milindrando ali, sabe? Numa coisa ali, meu Deus, dê tudo. Dê tudo, se joga de uma vez por todas. Quanto tempo mais você vai esperar? Porque se você não se jogar agora, você vai ter que se jogar lá na frente. Você vai ter que se jogar lá na frente. Entre se jogar lá na frente e se jogar agora, se joga agora. Que pode ser que você nem chegue lá na frente. Pode ser que você nem chegue lá na frente. Você fica aí, nesse impasse todo, nessa luta toda. Lutando por quê? Para que existir tanto? Para quê? Para que resistir tanto? Está que nem aqueles... A gente costuma dizer que é uma coisa assim... É feio, tá? Se existe um homem assim, pelo amor de Deus, luta, filho, pelo amor de Deus. Vem para os 300, terceiro sábado do mês, às 15 horas. Esse mês vai ser às 16, mas todo sábado às 15 horas. Terceiro sábado. Vai tomar uma injeção, falta ter que amarrar. Você já viu isso? Não fala que você viu não, que é feio demais. Tem medo. Tem medo de barata. Não, bispo, eu não tenho medo, é que eu tenho nojo. Fica pior ainda, não fica? Eu falo assim, ó, se você tivesse falado que você estava com medo, eu acho que é até mais corajoso que medo. A gente consegue até, agora você falou que está com nojo, porque quando faz nojo, faz até a boquinha, né? Eu tenho nojo. Nojo. Não, é porque eu tenho medo. Eu tinha medo de mula sem cabeça quando eu era criança. A mula do saco, o homem do saco. Lembra disso, os mais antigos? É desse tipo de medo que eu tinha. Não, o lobisomem, né? A mula sem cabeça. E aquelas histórias toda meia torta que você vivia. Medo de barata.
Meu Deus, pegava na mão. Sapo na mão. Não tinha coisa assim que não tinha. Não, mas ai, não, mas é porque está faltando substância. Está faltando substância. Que substância é essa? Você vê que as pessoas param por qualquer coisa. Gente, qualquer coisa, tem gente que para por qualquer coisa. Ainda alguém, esses dias falou assim para mim, não, mas é porque é tão difícil, eu não sei do que. Eu falei, eu lembro da minha mãe com 3 crianças, andava a maior distância para ir num lugar, era ônibus daqui, subia no culto, troca daqui, faz dali. Uma mulher com uma criança no maior desespero, não conseguindo dar conta. Eu falei, pelo amor de Deus. Falei, esse absurdo isso, é um absurdo, é um cúmulo isso. Não, porque está tudo jogado. Eu falei, meu Deus do céu. A minha mãe, por mais que vivia, a casa era organizada, limpa, com 3 filhos dentro de casa. Roupa limpa, tudo passado, ali, as coisas de uma forma decente. 3 filhos. Não tinha carro, não tinha marido, não tinha ninguém para bancar, não. Não, tem marido, tem tudo, está tudo bagunçado, desorganizado. A cabeça das pessoas. Pensa como qualquer um. Você está conseguindo entender? A cabeça das pessoas estão assim. E aí quando para buscar Deus, fala, qualquer um, você vai falar alguma coisa, está ofendido, ela se ofende. Tem gente que quando eu estou falando determinado, ela está se ofendendo. Eu não estou falando para te ofender, eu estou falando para te ajudar. Para te ajudar. Para o seu bem. Não se esforça para fazer nada, para melhorar nada, para mudar nada. Não pode falar. Se o marido falar assim, olha, minha camisa tem como dar uma ajeitadinha? Ai, meu Deus do céu, manda para sua mãe. Manda para sua mãe. Você vê que é umas coisas, gente, eu estou falando, eu não sei nem porque eu estou seguindo para essa linha, que vai virar o pré-encontro de casais aqui agora, meu Deus do céu. É uma linha que você vai assim, como que está a cabeça das pessoas? Se a cabeça está assim, imagina como está o coração de muitos. Porque a mente é a porta do coração. Se a cabeça de muitas pessoas está assim, pensando dessa forma, imagina como está o coração, confuso. Imagine Deus tentando agir e não conseguindo, tentando honrar e não conseguindo, tentando fazer e não conseguindo, porque a pessoa não crê. Lembra da bicicleta? Você imagina? Qual que era o meu sonho? Não era a bicicleta, era a Caloi, era aquela Caloi. Gente, era uma coisa mais linda. Eu lembro que eu chorei por ela. E depois ainda eu falava assim, aquele filho do Satanás era meu vizinho ainda. Eu usava essa expressão, não era o filho do Satanás, era o filho de Deus, eu não tinha cabeça naquela época. E estava lá aquele menino andando com aquela bicicleta, fazendo balãozinho na rua. E eu vendo aquela bicicleta, eu falava, meu Deus, o quanto eu tive inveja daquele menino. Depois eu orei por ele, eu quebrei todas as maldições que eu lancei sobre a vida dele. Lancei muitas maldições, meu Deus, tem misericórdia. Eu era uma criança, Senhor, estava com o coração mal. E eu vi aquele menino andando com aquela bicicleta. E eu amaldiçoava aquele menino. Vai furar o pneu, ele vai quebrar, a bicicleta vai cair, ele vai quebrar, ele não sei do que, que nada. Cada vez ele estava melhor, estava até empinando com a bicicleta, fazendo manobra, tudo, e aquilo, outro, e aquilo. Depois daquela bicicleta, ele acabou comprando uma outra, o pai dele deu uma outra, aí o tio deu uma outra, ele foi crescendo, e uma outra, e eu ainda sem a minha Caloi. Meu coração amargurado. Você está conseguindo entender? Coração fechado. É assim que acontece quando as pessoas não pensam como Deus. Elas criam um Deus parecido com elas. Criam um Deus parecido com elas. E vivem com aquela mentalidade totalmente atrasada. Ela não evolui, ela não cresce, ela não progride. Ela não vê resultado na vida. E você não pode aceitar viver assim. Hoje nós vivemos na era de pessoas ofendidas, pessoas com inveja. Você não pode ter nada diferente que alguém, né?
Tem coisa que se você chegar em determinado lugar, se você não ungir, pega fogo no seu corpo. Você fala, meu Deus, pega fogo, não tem, já se unja. O sangue de Jesus tem poder. Você elogia alguém, você fala, filho, pelo amor de Deus, se mergulha no azeite aí, porque o negócio é pesado. É pesado. São pessoas amarguradas. São pessoas que pensam do jeito delas e não do jeito de Deus. Se você quer viver grande, você quer ter coisas grandes? Você quer chegar em lugares grandes? Você tem que pensar como Deus. Você imagina se Deus ficasse chateado? Porque Lúcifer traiu, não traiu? Uma traição dele fez ele ficar no céu? Ele caiu do céu, ele foi expulso. Ele foi expulso, ele queria ser maior que Deus. E você imagina se Deus fala assim, estou chateado com Lúcifer, estou magoado contigo, hein, rapaz? Você imagina? Que loucura. Nós não somos daqui. Mas infelizmente nós pegamos muitas coisas daqui. É ou não é? Muitas coisas. Muitas. Customizamos muito. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha o hábito de ler. Tem muitas coisas, tem muitos canais no YouTube que você consegue ouvir a Bíblia. Bispo, isso é loucura. Se isso for uma loucura e for me deixar melhor, me deixar mais próximo de Deus e me trazer paz e uma vida abençoada, eu quero viver essa loucura. Porque tem gente que está vivendo uma loucura aí, que nem esses dias me foram lá, eu estou vendo esses dias um zum. Eu não gosto de ver algumas coisas mesmo, não é do meu feitio, não vejo. Desde a época da pandemia, a bispa deu essa direção, não reportar essas coisas, eu não vejo. Literalmente eu não vejo. Aí esses dias eu estou mexendo no Instagram, vendo algumas coisas da igreja, não era nem no meu Instagram. Apareceu um tal de um MC aí que tinha sido preso por um não sei do que, estava lá, a multidão alvoroçada pela saída do cara. Eu falei, meu Deus, o cara tem um histórico pesadíssimo, alvoroçado. Aí a mulher que foi lá se expressar numa parede com um batom, e ela só escreveu justiça e liberdade, ela está presa. E não tem fiança para ela, porque tentaram pagar, não, é inafiançável. Olha, é inafiançável. Está presa. Se você mata um cachorro, um animal, maltrata um animal, você é preso. Não tem fiança. Mas você faz um aborto, seu corpo, suas regras. Você tem liberdade. Você comete um crime, você mata alguém, não, é porque ele foi se expressar. Foi legítima defesa. Não é assim? A pessoa sai. Está tudo invertido. Você vê que os pensamentos de Deus estão aquém. E por isso que a bênção na vida de muitas pessoas, em muitas famílias, em muitos lugares, estão retidas. E você tem que destravar tudo isso. Abrir a sua mente, abrir o seu coração. Dar lugar para Deus agir na sua vida e não perder mais tempo. Você já parou para analisar que na sua vida tem muita coisa parada? Você tem consciência disso ou não? Que tem coisa que dá assim, ó. Sabe isso aqui, ó. Ó. Ai, tô quase relando. Por que não chegou ainda? Por quê? É interessante que quando Jesus falava, ele falava num tom tão tranquilo, mas com uma seriedade, com um peso, não é?
A segurança. A segurança de quem sabia do que estava falando e sabia de quem estava crendo. Você vê o quanto Jesus passou, o quanto ele sofreu, tudo aquilo que ele viveu. E ele levou aquilo de uma forma assim, gente, ele estava indo para morrer. Ele estava indo para morrer, para ser morto da forma mais cruel que havia. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala assim, ó, olha o humano. Ah, não sabia. Não é? Ó, não sabia, vá. Vá, você não sabia. Sei, ó. Sei se não sabe. Olha o julgamento. Olha o julgamento. Alguém está no trânsito, está lá. Passou, não viu alguma coisa. A pessoa fala assim, será que aquela pessoa não viu? Talvez é um senhor de idade. A pessoa estava distraída. Estava nervosa. Perdeu um familiar. Estava passando por um momento difícil. Um momento complicado, a cabeça estava ali. E talvez não viu. E lá o outro disse, seu animal, você não viu? Não vi, me perdoe. Como você não viu? Eu não vi, me perdoa. Mas na hora você já falou, você já sentiu, você já fez, e aquilo outro. Abra o leque para muitas coisas. Abra o leque para muitas coisas. Eu ainda falava para alguém agora, algumas coisas eu ainda conversando com a minha esposa há muito tempo, e às vezes, algumas coisas ela ainda, depois de muito tempo a gente conversou sobre isso, e ela falou assim, por que algumas coisas você nunca falou para mim? Eu falei assim, olha, porque algumas vezes que eu cheguei para falar com você, você queria medir força comigo, você queria falar dos seus problemas, que os seus problemas, porque isso, porque aquilo outro, então os meus eu nem tinha importância. Não, porque você não sabe o que está acontecendo, que isso, que aquilo. Eu falei assim, eu vim de uma infância que tudo era não. Aí chegou aqui, eu falei, então, sabe, tanto faz. Aí quando eu sentei com a bispa, e a bispa, no olhar, a segurança, me ouvindo e me entendendo, ela tirou tudo, sem falar nada. Você está conseguindo entender? Ela tirou tudo, sem falar nada, a segurança, aquilo, ela não importava o que ela pensava, o que ela estava querendo me ouvir, ela me entendeu. E aquilo, ela tirou um peso de mim sem orar por mim. Olha que coisa, ela tirou um peso de mim sem orar por mim, ela me ouviu só me ouviu, sem colocar alguma coisa, sem pesar, sem criar uma situação ali. Não que eu estava correto em algumas coisas, não é isso, mas ela me ouviu, tirou o peso, sabe, tirou assim. Como que você nunca me falou? Eu já tentei várias vezes falar. E isso é o que eu mais atendo, quando eu estou no trabalho dos 300 Valentes, eu atendo homens assim. Eu já atendi homens assim, atendi mulheres, eu atendi uma mulher que era do prostíbulo, e que se converteu, está na igreja, graças a Deus ela está na igreja, e ela falava assim, bispo, muitas vezes eu atendia homens que eu ficava sentada na cama, ele desabafando de coisas, nem relação tinha, eu era mais psicóloga do que ter relação com ele, porque a esposa não ouvia, a cabeça estava tão cheia, com aquela mentalidade tão cheia que não ouvia, aquela coisa tão alienada, sabe, tanta cobrança, aquele olhar que você fala assim, sabe, não, está tudo bem,
Não, está tudo certo. Não, tem alguma coisa para falar? Não, não. Homem fala muito? Fala? Quem que fala muito? Você imagina se um homem fosse falar tudo? Será que ela ia ouvir? Bispo, não, o homem não fala, porque o homem é mais reservado. É verdade, eu já vi homens tão reservados e eu já acompanhei alguns atendimentos com a bispa, deles ficarem 3 horas falando sem parar. Senti segurança. Mas por que, bispo? Cheias, pessoas cheias. Isso tanto homem quanto mulher. Pessoas cheias. Se você não se esvaziar, não der tudo, não tem como Deus te encher. Você está muito cheio. Você está entendendo, não? Você está muito cheio de algumas coisas. Tira tudo. Tira tudo. Sabe, fica nu. Toda sujeira. Tira tudo. Tudo. Não tem nada. Está aqui. Tudo que eu tenho está aqui. Tudo, sem reservas. Estou aqui. Por inteiro. Não. Eu tenho que me resguardar de alguma coisa. Esse resguardar de alguma coisa é o que Deus está dizendo. É isso aí. Por isso que eu não posso impedir ou operar. Quando Moisés viu a sarça, o Senhor mandou ele tirar as sandálias dos pés. Lembra dessa passagem? Porque o lugar era o quê? Tem coisas impuras em muitos, no coração, na mente, e por isso que ele não consegue pensar os pensamentos de Deus. Jeremias 29:11 fala muito bem acerca disso. O que fala Jeremias 29:11? Vamos ler. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Esses são os pensamentos de Deus. Aonde tem algum problema aqui? Você consegue ver aqui? Alguma coisa que te pesa? Alguma coisa que te oprime? Alguma coisa que te limita? Esses são os pensamentos de Deus para você. Por que não está pensando assim? Por quê? Você já vê que muitos aqui, quem aqui, sinceramente, seja sincero, já fez um julgamento com alguém e falou, aquela pessoa ali, estou desconfiado dela. Já fez um julgamento sobre alguém? Os pés não, só as mãos. Só por olhar para aquela pessoa. Mas por que você fez? Com base ao quê? Com base à palavra? Com base às escrituras? Com base ao quê? A sua opinião ou aquilo que falaram para você. Não é? Se fosse com base às escrituras, você faria? Alguém disse assim, numa situação, se a bispa estivesse com você 24 horas, olha que coisa, olha que pegadinha, eu costumo dizer que isso é laço, né? Umas perguntas dessas, tem que tomar muito cuidado. O que você faz? Eu faço isso, aquilo, outro. Tá. Deixa do jeito que está. Se a bispa chegar aqui, tá bom? Não, tá bom. Mas se a bispa chegar aqui, o que você... Não, acha, bispa? Peraí, acha. Meu Deus, joga um bom ar aqui, pelo amor de Deus, arruma aí. Puxa a toalha, arruma aqui, liga. Meu Deus do céu, que bagunça. Ai. Você mudaria? Mudaria. 24 horas. A outra pessoa falou assim, eu acho que eu morreria nas 2 primeiras horas. Porque eu acho que ela ia fazer tanta observação, eu não sei se eu daria conta.
A outra diz assim: eu daria conta. E aí a terceira pessoa diz assim: pois bem, que desrespeito que você tem tido com Deus, porque Deus está com você 24 horas. Você arrumaria para um homem, para você não tem arrumado. Você faria isso para alguém, isso é dependência de imagem. Você tira foto no celular? Quando você tira foto no celular, você fica do mesmo jeito que você está, você pega, você tira? O que você faz? Ah, não, estou com a pele oleosa. Não. Com olheira. Agora mesmo à noite, nós íamos gravar uns vídeos aqui para os casais. Nós nem conseguimos, que as mulheres falaram: eu chorei tanto do culto, estou com a cara inchada, você quer gravar o quê? Não vou gravar. Não, olha aqui, ó. Não, enche. Vai tirar foto, faz até pose, né? Peraí. Vai. Pegou um lado bom, vai. Vai rápido, estou segurando. Você é assim o tempo todo, cidadão? Hã? Você é assim o tempo todo, cidadão? Porque de lado faz até curva. Né? Agora está retinho no shape, está segurando, empinando tudo. Quando está lá, está com aquela bola de capotão assim, a camisa fazendo uma curva, a gravata não chega mais no cinto. Está tudo fora, desleixado. Por quê? Imagem. Postura, imagem. Não escova o dente, não faz nada, chega alguém. Você não cuida de você? Onde está a cabeça? Onde está o coração? Imagem. É o que se aprende. Mas nós temos que aprender com isso aqui, ó. Com as Escrituras. Ela nos norteia. Ela nos direciona. Ela nos ajuda. A Bíblia é os pensamentos de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você reflita. Eu sei que você está cansado. Eu vejo que tem muitos aqui que estão lutando, e eu sou grato a Deus por você estar lutando, porque eu vejo daqui. Eu vejo daqui, isso é importante. Mas eu quero que você reflita agora. Você tem pensado os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz. Às vezes a gente vive tão aflito, tão pesado, tão angustiado, fazendo planos de derrota. Será que Deus faz planos de derrota? Por que muitas vezes você faz plano de derrota, pelo amor de Deus? Por quê? Não vai dar certo. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Alguém ainda falou ontem para mim, e disse assim, não, é porque Deus não quer que eu tenha filho, porque eu não. Por que você pensa assim? Eu disse a ela, por que você pensa assim? Deus não pensa assim. Deus não pensa assim, essa é sua mentalidade, essa é sua visão e não a visão de Deus. Então não use Deus. Tem muitas pessoas que estão distantes de Deus, porque existem muitas pessoas religiosas que dizem falar que temem a Deus, mas não vivem a sua totalidade. E outros acabam sendo influenciados negativamente, porque acha que Deus é mau. Deus não é mau. Deus não é mau. Deus, Ele quer te abençoar. Eu quero que você peça perdão. Se você tem algo que você sabe, peça perdão a Deus. Diga, Senhor, perdoe-me. Tem misericórdia de mim, da minha mente, dos meus pensamentos, da maneira que eu tenho levado a minha vida.
Senhor, eu sei que tem muita coisa que eu preciso mudar, muita coisa que eu preciso ajustar, Senhor, mas eu tenho consciência disso, eu tenho consciência desse comportamento, eu tenho consciência dessas atitudes, eu tenho consciência dessas ações aqui, Senhor, me perdoa, me ajuda, tem misericórdia de mim, ó Deus, me perdoa. Eu não quero viver assim mais, chega, eu cansei. Os resultados não estão bons, os resultados não estão bons, eu não estou vivendo a vida que eu queria viver. Mas eu tenho entendido, Senhor, que dessa forma os resultados não vão vir. Eu estou aquém. Fale com Ele, fale com Deus. E diga: Senhor, eu sou assim, eu penso assim, eu ajo assim. Eu preciso de ajuda, me ajuda, Senhor. Não quero mais viver assim, eu estou cansado. Eu estou cansado, Senhor, eu estou cansado, eu quero resultado, eu quero uma vida plena. Eu sei que o Senhor tem uma vida plena para mim, eu sei que o Senhor tem uma vida abençoada para mim, eu sei que o Senhor tem uma vida honrada para mim. Eu não quero mais viver assim, com essa mentalidade, com esse padrão, com essa cabeça, com esses pensamentos medíocres. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim, diga isso, eu não quero viver assim, eu estou cansado de viver assim. Deus não é um Deus mau, Ele não é mau, Deus não é mau, Deus Ele é bom. Deus Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele não quer o teu sofrimento, Ele não quer a sua dor. Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você sendo escravizado, você sendo humilhado, você sendo envergonhado. Não, isso é uma mentira. Ele quer tudo para você, Ele quer uma vida gloriosa para você. Ele quer uma vida gloriosa para você. Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer prosperar a sua vida, Ele quer realizar os seus sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida são grandiosos. Os sonhos de Deus são grandiosos. Deus quer elevar você, Deus quer prosperar você, Deus quer erguer você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer. Fazer é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana, Hosana nas alturas. Nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. São todas as coisas. Eu quero que você diga isso. Louve esse louvor. E eu quero que você diga isso. Porque dele são todas as coisas. Ele não quer teu sofrimento. Ele não quer a sua dor.
Ele não quer. porque dele, Ele não quer. dele só Não, não, não. são todas as Não quer o teu sofrimento. Ele não quer a sua dor. porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas. todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ti, Deus, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo. Tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo. Tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por essa consciência. Agradeça a Ele por esse esclarecer, por esse abrir dos olhos, por essa consciência que você tem agora. E eu quero que você diga a Deus, diga: Senhor, a partir de agora, as minhas atitudes, as minhas obras estarão alinhadas com o Senhor. Porque eu sei que se eu estiver alinhado com o Senhor, vai funcionar, vai fluir, vai prosperar, vai caminhar. Eu creio, Deus. Eu creio que tudo vai caminhar. Eu creio que tudo vai fluir. Eu creio, Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro essa unção de poder, de autoridade sobre a vida de cada um. E que você viva plenamente a glória de Deus. Plenamente a glória de Deus. Em tudo que você fizer, que você viva plenamente essa glória. Saia daqui tomando atitudes e decisões que vai levar você ver tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse dessa unção de poder, de autoridade sobre a minha vida. Diga: a partir de agora, a minha vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.